Gente, eu tava pensando em gravar aqui um Stories sobre isso, mas não ia caber e eu acho melhor gravar aqui um Reels mesmo sobre esse assunto. Hoje, no treinamento pedagógico que a gente teve lá no Centro de Estudos Demidov, né, que é o grupo que eu criei para estudar o método do Demidov e tal, a gente acaba sempre tendo conversas muito interessantes durante o treinamento, muito empolgantes assim, muito que mexem com a gente, pelo menos eu sempre saio meio inquieto das conversas. E uma coisa que a gente finalizou o encontro hoje com foi esse assunto de que a gente tende a magificar muito a arte. A gente coloca um pensamento muito mágico em cima da arte. E não só da arte em si, como do ensino da arte também. E é esse o ponto. Sabe? Por exemplo, aquele ator é bom, dá pra ver claramente ali que ele tem uma facilidade. E que bom que ele tem isso porque os outros não têm, então ele vai continuar chamando atenção e nada pode ser feito com os outros. E fica nisso. Como se fosse uma coisa meio mágica, sabe? Olha, a gente tem isso. E não só o público, mas a gente que faz parte da arte também tem esse pensamento meio mágico. E esse pensamento mágico, ele é excludente, ele exclui as pessoas. Porque assim, quando a gente vê um ator atuando muito bem ali, e como justificativa, digamos assim, como explicação, a gente simplesmente fala, ah, não, ele é assim, ele tem essa coisa, ele é talentoso, como se fosse de outro mundo. Esse tipo de pensamento, gente, ele automaticamente ele exclui todo um estudo que poderia ser feito a partir disso. Quando a gente justifica algo, quando a gente explica algo de uma forma mágica, assim, isso automaticamente impede a gente de ir mais pra frente, de tentar realmente entender o que está acontecendo ali. O Stanislavski, ele começou esse tipo de pesquisa, depois o Demidov vem e continuou também. Só que, hoje em dia, parece que isso não avançou. E isso é muito excludente. Porque o sonho de muita gente acaba indo pro brejo e muita gente acaba desistindo de fazer o que ama, seja atuar ou outras artes também, por causa desse tipo de pensamento, que está presente em professores também. Não é nada raro a gente encontrar professores que só sabem ensinar gente que já tem facilidade. Isso é professor? O professor pegar alguém que já tem facilidade e focar nessa pessoa e todas as outras que já têm dificuldade, né, que tem mais dificuldade, esse professor excluir? Ou pelo menos fazer só o que tem que fazer ali e dar super atenção para quem já tem facilidade? Isso é professor? Isso não é professor. E por que isso acontece? Porque o talento dessa pessoa, né, a facilidade dessa pessoa já é dado como dado, como inato. Como se a pessoa, sei lá, ela tem isso e como essas outras têm mais dificuldade, nada pode ser feito. E acabou. E eu não tô falando aqui um treinamento, sobre um treinamento, sei lá, falando de atuação, né? Sobre um treinamento de voz, de corpo. Não. Isso já é feito. Mas mesmo isso sendo já sendo feito, vamos por aqui que todo mundo na sala está sendo treinado essas mesmas coisas. Só que mesmo assim, aquele aluno ali, ele acaba enfim, chamando mais atenção porque ele, na cena, mesmo todo mundo estando treinando a mesma coisa, numa cena específica, ele se destaca ali porque ele consegue ter uma entrega que nenhum dos outros tem. Todo mundo fica, nossa, que maravilhoso, não sei o que beleza. E meio que para por aí. Não pode parar por aí. A gente tem que estudar essa entrega. E não deixar essa entrega como algo do acaso. Tipo, ele conseguiu se entregar, os outros não conseguiram, se vire esses outros aí. Não é assim. Isso é uma pesquisa que, de novo, Stanislavski começou a fazer, Demidov faz também. Só que depois parece que tudo parou. E assim, quando eu digo tentar entender essa entrega, é assim, entender psicologicamente mesmo. Como é que o ator entrou nesse estado? E eu acho que deveria ser dever de pelo menos todos os professores de teatro
Minha área é teatro, né? Eu não sei nas outras artes muito bem como é que isso acontece. Mas assim, pelo menos de todos os professores ali, ter essa preocupação. Sabe? Essa preocupação de sair desse pensamento mágico. Aquele ator, ele conseguiu essa entrega, não foi por magia, não foi por uma coisa mística. Algo aconteceu nele que não aconteceu nos outros. Por quê? Vamos tentar entender isso? E, de novo, Stanislavski já começou essa pesquisa e Demidov meio que continuou essa pesquisa e aprofundou. E eu digo mais, o Demidov tem a resposta para isso. O Demidov tem a resposta para esse questionamento. Como que esse ator se entregou e os outros não? Como que ele conseguiu essa entrega? Acontece que isso não parece ser uma preocupação, hoje em dia principalmente. Não parece ser uma preocupação. E como o que o Demidov escreveu ainda está chegando muito agora pra gente, o cara morreu em 53, os livros dele só começou a ser publicado em 2004, em russo. Tipo, tá chegando agora, em inglês só saiu em 2016, ontem. Quase ninguém sabe o que o Demidov escreve, e o que ele escreve responde muito dessas coisas. Só que vai convencer as pessoas disso, de que a gente tem que sair desse pensamento mágico. Gente, porque esse pensamento mágico, ele exclui, ele é excludente, ele exclui as pessoas. E, de novo, isso é importante principalmente pra gente que tá dentro da arte, né, da área artística, e principalmente pra gente que tá dentro da área artística e ensina arte, ensina a atuar, ensina teatro, ensina as outras artes, enfim. A gente não pode ter esse pensamento mágico, porque isso exclui as pessoas. Porque, por exemplo, a gente vê o ator ali que conseguiu se entregar. A gente não entendendo como isso funciona, a gente não consegue ajudar quem não consegue fazer isso. E isso exclui essas pessoas que a gente não consegue ajudar. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Enfim, essa foi uma conversa que a gente teve no treinamento hoje, no treinamento pedagógico. E que, assim, é algo que eu acho fundamental a gente pensar mais sobre, sabe? Porque o sonho de muita gente, igual eu falei, acaba indo pro brejo. Porque essas pessoas são excluídas. Ela entra para uma aula, o professor dá atenção só para quem já tem ali facilidade. A pessoa não consegue fazer ou chegar no que aquele ator ali conseguiu magicamente fazer. A pessoa começa a se achar horrorosa e sai, desiste. Sendo que, na verdade, ela poderia ter super um potencial ali a ser descoberto, a ser cultivado. E só não foi porque o professor não sabia como fazer isso. E colocou já como dado que aquele ator consegue e aquele não, e aí fica nisso. Não, a gente tem, gente, que desenvolver na pedagogia teatral. De novo, eu tô dando foco no teatro porque é a minha área, mas talvez valha para as outras artes. A gente tem que dar foco num entendimento por dentro também. Treinamento teatral não pode ser só físico, não pode ser só físico. Porque senão cai nisso. A gente tem que entender psicologicamente o que está acontecendo ali com o ator, com o aluno. Os processos que está por dentro. Teatro, ensino de teatro não pode ser uma coisa só plástica, só de por fora. Não, a gente tem que entender psicologicamente o que está acontecendo ali. A gente tem que se entender. Porque senão a gente exclui as pessoas. A gente segrega, a gente coloca uma divisão entre você é bom, você vai conseguir se virar, e você não é bom, você que, enfim, tente você sozinho aí se virar ou desista. Meio que isso. Enfim. Tem professor, assim, eu falei, né? Isso tá presente em professores, o que é mais triste. Esse pensamento segregacionista nesse sentido. Eu já vi professores fazendo isso. Né? De tipo, você não serve pra atuar. Como que um professor chega e fala isso, gente? O sonho da pessoa é atuar, você chega pra ela, não, você não serve pra atuar. Que professor que é esse? Não é um professor. É no máximo o que o Demidov chama de um adestrador ali. É isso.